Hoje o que eu quero mostrar aqui para vocês é o sonho de toda empresa que quer organizar a sua busca por materiais. A gente vai fazer uma IA que ela vai estar limitada a conhecimentos que estão dentro de uma pasta do SharePoint. Então, Carlos, mas para que isso? Imagina o seguinte, a partir de agora, todo o material da sua empresa, todos os manuais de qualquer uma das áreas, eu vou salvar numa pasta. Se eu conecto uma IA ali, que ela sempre que eu faço uma pergunta, ela me responde qual arquivo, eu não preciso mais nem disponibilizar para cada área esses manuais. A pessoa entra lá e pergunta para a IA, porque ele não vai conseguir editar. E a IA sempre vai mostrar atualizado. Então é disso que a gente vai falar hoje. Para poder falar um pouco disso, eu trouxe aqui para vocês o Sr. Thiago, o cara de dados da Pro Resultado agora. O homem que resolve todas as nossas pendências quando o assunto é dados, gestão. Meu nome é Thiago, estou na Pro Resultado há grandiosos 6 meses, a grande trajetória, muito voltado para a área de dados, focado no desenvolvimento de novas soluções para as empresas, para os nossos clientes aqui, trazendo sempre uma inovação, uma solução diferente que a IA, não só o mercado de IA, mas o mercado de TI como um todo, vem apresentando para a gente. E hoje, um desafio, aproveitando um desafio do Carlos aí, com uma solução bem recente, inclusive, saindo do forno aí tem pouco menos de um mês, ideia de tratar de IA dentro do SharePoint, utilizando aí as soluções da Azure junto com o Office 365. Então, a primeira coisa aqui, e aqui nós vamos criar 2 em 1, exatamente a pesquisa de IA, Cognitive Search. Então, eu vou pesquisar ele aqui, e é esse rapaz aqui, Azure AI Search. Primeiro cara que eu vou criar é essa pesquisa cognitiva da Microsoft que ela colocou aqui agora pra gente. Que basicamente é o quê? É uma pesquisa que usa IA como motor de busca. Nesse caso, ele é um pouco menos ainda, ele não tem essa participação da IA. Ele é, vamos colocar assim, um crawler. Ele percorre os nossos documentos, ele vai percorrer toda a nossa base e vai transformar essa base, ele vai coletar os dados ali, né, os textos da nossa base, transformando eles ali em documentos de texto. Dessa forma, vamos colocar, é o que permite a pesquisa ali por palavras-chave, por termos específicos, o que vincularia ali, o que facilitaria a pesquisa do nosso motor de IA. Perfeito. Então vamos colocar aqui, ele ainda não é um motor de IA, a gente está falando que nesse primeiro momento ele é... Vamos colocar que ele seria... Eu não queria entrar na questão de vetorização, mas ele é o cara que vai passar por todos os documentos e vai criar um índice desses documentos. Ele cria o índice dos documentos. Ou seja, ele é a nossa biblioteconomista. É, o nosso indexador, vamos colocar assim. Ele é o cara que faz o índice. Vou literalmente falar isso porque nem todo mundo vai entender indexação como índice diretamente como a gente quer que ele fala. Mas literalmente isso aqui é um índice. Ele vai olhar para o documento e vai falar o seguinte, olha, no documento X, na página tal tem tal coisa, no documento Y, na página tal tem tal coisa. Ele vai estruturando o documento dentro de uma indexação para acelerar o motor de busca. Sim, a gente pode exemplificar dessa forma, pensando na ideia de um livro mesmo, né? Exatamente. Que a gente tem ali o índice do livro, mostrando pra gente os capítulos ali e a informação de cada capítulo conforme folheamos ele. Vamos colocar aqui, é porque eu coloquei como motor de busca de IA por causa da questão literalmente da vetorização, mas eu vou deixar essa para uma próxima aula quando a gente for entrar em vetorização. A vetorização, vamos passar alguns conceitos antes dela que são um pouquinho mais importantes ali. Entrando aqui dentro do AI Search, eu criaria, né, esse serviço de pesquisa e junto com esse serviço de pesquisa, lembrando que a partir de agora aqui a gente já começa a envolver algumas assinaturas dentro da Azure. Sim. Tá? Então, seleciona a assinatura. Que não são tão caras quanto parecem. Não. E eu tenho aqui o grupo de recursos. Tá? E o interessante disso aqui é justamente definir esse grupo de recursos sempre como um novo. Por quê? A nossa solução toda, igual eu mostrei antes da gente entrar aqui, ela vai ficar em um lugar só. Sim. Tá? Então, a nível de organização, é extremamente importante eu criar esse grupo de recursos com o nome que eu vou saber aqui que ele se refere, a qual solução ele se refere, a mesma forma do meu indexador. Tá? Então, aqui, só para exemplificar, eu vou criar um como exemplo mesmo. E aqui, o nome do serviço, esse serviço é o nome do serviço da nossa pesquisa. Então, eu vou colocar aqui, ele não pode ser
Esse serviço, é bom vocês Pesquisa. saberem o nome dele, porque depois vocês vão ter que Esse. utilizar. Mas ok, esse é o nosso serviço. Nessa hora, o que eu estou criando? Estou criando o primeiro nível, quem vai executar a indexação. Exato. Perfeito? Beleza. Tá? Então aqui ele pede uma localização de qual serviço em nuvem ali da Microsoft a gente vai Não usar. entrar muito nesses O detalhes. tipo de né? preço também. Existem vários Sim, tipo níveis de aqui. preço é importante a gente entrar aqui, só para dar uma noção do pessoal. Você precisa mudar isso aqui. Básico, standard, não é 75, 249 dólares por mês de forma fixa, é de acordo Não. com o uso. Aqui é uma Exatamente. expectativa de uso relativamente grande É. dessa estrutura. Então, se você pegar o Basic e usar bastante, ele vai chegar a 75 dólares por mês. Claro, bastante depende, não é um termo técnico. Né? Então, A ideia aqui é um cálculo. Acaba que algumas soluções da Azure elas seguem esse cálculo que conforme a gente usa essas, por exemplo, unidades, réplicas e partições, esses recursos em nuvem que eles disponibilizam e por tempo de uso também, eles calculam uma média de 75 dólares, por exemplo. Então, se eu usar as 9 unidades aqui, se não me engano, são Sim. unidades de processamento, inclusive. e eu deveria estar usando as Aqui, 9 unidades de muito, pesquisa. Né? Se Então, eu, assim, tem várias pessoas usando ao mesmo tempo para que as 9 fiquem sempre ocupadas. se eu usar as 9 unidades de pesquisa com as réplicas e as partições e deixar ali, a minha biblioteca tem, a gente está falando aqui de 160 gigas por partição, Sim, né? Então, nesse exemplo aqui do standard, eu tenho 12 partições. sim. Se eu pegar 160 gigas e multiplicar por 12, a gente está falando de quase 2 teras de Sim. informação. É muita coisa. 2 teras de informação, se a gente for pensar em manual, é muito muita manual, coisa. é Sim. muita coisa. Em texto, arquivo de texto. Então, assim, começando pelo Basic, a pessoa consegue usar. Consegue. Usa o Basic aqui e faz testes para ver quanto que vai consumir. Exato. Beleza, vamos seguir, porque a gente tá bem no começo ainda, falta bastante e coisa. aqui, uma dica pro pessoal, tá? A gente fez alguns testes usando gratuito e lá na frente Dá pau. dá pau. Não use o gratuito. Não Ele usei tá aqui, gratuito mas ele não nesse funciona. caso. Então, voltando, eu mandei ele criar e voltei demais aqui. Não, mas tudo bem, pode. A gente tem não precisa problema, criar vamos ele todo, voltar né? ele Vamos voltar aqui. lá. Na hora que eu crio isso, eu acabei de criar esse ambiente de grupo de recursos. Exatamente, a gente cria essa caixa maior aqui, que nesse Sim. exemplo a gente está usando o Oráculo, ele é do tipo grupo de recursos, e dentro dele o que a gente criou é o serviço de pesquisa. Exatamente. Eu vou entrar aqui no serviço de pesquisa, assim que ele termina de criar, ele vem para essa página aqui, é uma visão geral, vai trazer algumas informações, nome do recurso, ID da assinatura, qual que é a assinatura que a gente está usando, qual que é a data de criação. Então são recursos bem básicos aqui, informações fundamentais que a gente vai precisar de algumas delas mais para frente. Mas o que é importante aqui é o gerenciamento de pesquisa. Dentro do gerenciamento de pesquisa é onde a gente vai apontar a nossa fonte de dados, os nossos índices e os indexadores. Beleza, ou seja, eu fiz a minha ferramenta de busca, o Oráculo, e ali dentro eu tenho que começar a estruturar o meu serviço de pesquisa. Exato, Beleza, porque o serviço de pesquisa foi o que a gente criou de fato. exato. Eu criei agora o serviço de pesquisa dentro do meu componente e agora eu tenho que configurar da onde ele vai pesquisar e quais vão ser os índices. Correto. Perfeito. E aqui, para os entusiastas de código aí, Sim, né? A hora que a gente entra na fonte de dados aqui e eu vou adicionar uma fonte de dados, temos um pequeno problema. essa hora me irrita um pouco, mas tudo bem. Nós não temos aqui uma conexão nativa, a Microsoft não fez essa conexão Sim. com o SharePoint diretamente. Justamente pela questão de o mundo do SharePoint, igual a gente desenhou ali, ele não é todo conectado dentro Sim. do Office 365. E aí, pesquisando, vendo a documentação mesmo oficial Sim. da Microsoft, eles falaram, por enquanto vocês vão ter que usar uma API Sim. para criar esse tipo de conexão. E essa API nada mais é do que um uso ali do Graph, né? Sim. Ele roda pelo Graph API, que é a solicitação, vamos colocar outro serviço que conecta as duas ferramentas, Sim. os dois mundos. Ele é um serviço que está fora ali desses ambientes, porque ele é como se fosse um serviço mesmo à parte que conecta com essas ferramentas da Microsoft. Exato. Então aqui, como que eu consegui criar isso então? Eu vou mostrar aqui só para os entusiastas mesmo. Usando aqui o Postman, a gente pode usar outras ferramentas de API, mas a ideia aqui é que eu faça uma configuração, Sim. tá?
Eu vou configurar algumas variáveis, são variáveis de sistema. São variáveis bem simples, né? Basicamente, São a gente tem variáveis aqui bem simples. a URL, que eu tenho que criar uma variável padrão, onde eu coloco como valor a URL Da sua biblioteca, e do seu site, né? A gente Exato. Eu dou aprofunda as eu dou a duas aqui. biblioteca, o URL do site e a URL da biblioteca. Exato. Eu tenho que criar uma variável com esse nome, entre aspas, exatamente, mas o importante é que ele leve esse valor aqui. Isso. O nome que você vai usar, você O fica à nome vontade. da variável você pode ficar à vontade. O principal é o valor que essa variável vai absorver aqui, inclusive o valor atual. Sim. Tá? O Postman, gente, é uma ferramenta é como se fosse um ambiente onde você pode executar códigos dentro de um servidor específico. Ou seja, você consegue ter lá dentro você tem um serviço gratuito que você pode executar um código através dele. Se você não quiser fazer isso na sua máquina. Então, diretamente, se você não quiser executar, você pode executar direto dele e ele vai te retornar aquilo que, se você teve sucesso, se não teve. Exatamente. Poderia fazer isso aqui direto, manualmente, lá dentro do... Como é que chama esse cara aqui mesmo? Dentro do Visual Code? Do Visual Code? Poderia. Exatamente, eu poderia executar de outra forma, mas aqui eu tenho ambiente estruturado, eu posso criar variáveis. Então, assim, é uma ferramenta que te ajuda a executar códigos. A ideia do Postman aqui é que ele faz solicitações, né, de GET, POST, solicitações HTTP, de forma que aqui eu não preciso preencher todo o meu cabeçalho ali de variáveis, né, de permissões, nem nada assim. E ele dá não uma precisa ficar simplificada criando uma pra estrutura gente. de variável, ele já traz uma tabela, já Ele traz um uma campo. tabela, ele já é mais No código seria manual, amigável, né? E no código é manual. Você poderia fazer isso aqui pelo Automate também, mas aqui a gente consegue fazer mais Exatamente. rápido, mais Por aqui estruturado. é bem mais tranquilo, a estrutura é mais amigável. Exatamente. Um ponto, né, que a gente vai ter aqui são algumas chaves também. Essas chaves, elas são importantes. Além do nome, são chaves importantes. Acaba que, se a gente entrar muito no detalhe aqui, né, vai acabar estendendo muito. Mas são chaves usadas ali para identificar os nossos serviços dentro da Azure. Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho que falar, vamos pegar esses daqui, que esses três aqui são em sequências. Eu falo qual que é o código do meu tenant. Aonde eu pego o código do tenant? O código do tenant, ele tá na descrição do serviço. Aquela descrição que eu mostrei para vocês aqui. Todo serviço, ele tem aqui na visão geral, né, ele vai trazer para gente algumas informações. Sim. Então, eu vou ter tanto, nesse caso aqui, o oráculo mesmo, né? Essa solução, ele traz o ID da assinatura. Sim. Mas aqui, se eu voltar, eu vou ter que... Posso pegar o código pela configuração da ProResultado. Sim. Ou então, se eu acabar entrando aqui dentro de algumas aplicações, eu vou ter o meu tenant aqui, ó. Cadê? Grupos... Olha só, eu entrei nos dois únicos que não mostram o tenant. Vamos voltar lá. É só para o pessoal entender o que é o código do tenant. O código do tenant, ele pega pelo registro do aplicativo. Desculpa, pessoal. Ele entra aqui, ó. Aqui eu vou ter, ó, o ID do meu aplicativo, o ID do objeto, o ID do diretório, que é o meu locatário. Então, aqui é o meu tenant. Beleza, aqui eu tenho o código do tenant. Ótimo. Com o código do tenant, pode voltar lá, faço uma variável chamada código do tenant. Com o endereço do site, eu faço uma variável para o site. E eu faço uma variável da biblioteca que está dentro desse site. Ou seja, essa biblioteca está dentro desse site que está dentro desse tenant. Isso aqui vocês precisam ter de forma estruturada e salva. Além disso, você vai ter aqui o Azure Search Name, que é a ferramenta, que é o nome o nome do nosso serviço de busca. Que a gente escolheu, que é o oráculo. Nesse caso aqui é o oráculo. Ou seja, é o grupo na realidade é o serviço de busca. É o nome do serviço de busca. Do serviço de busca. Isso. Pode voltar lá pra gente? Então eu vou trazer o nome do serviço de busca. E aí sim, é que eu queria deixar as chaves para depois. Você vai ter o ID da sua aplicação e a chave da sua aplicação. E a chave, que é a chave de fato do serviço de busca. Então, a gente tem que trazer o serviço de busca e a chave. Aí a chave a gente não vai mostrar, a gente pode mostrar onde gera, né? E a aplicação ID mais a chave da aplicação. Isso. Vamos voltar lá, só para a gente pegar o serviço de busca e a aplicação. O serviço de busca está aqui. Eu posso pegar o ID do serviço de busca e eu posso pedir uma chave para ele, né? Isso. A chave, aí, a chave vem aqui em chaves, tá? Você pede, cria uma chave. A gente cria aqui chave de administração. Ela vem, né, oculta, claro. Exato. Mas a gente cria ela aqui. Exato. Aqui eu posso
eu quero criar mais chaves de consulta, eu posso criar chaves aqui dentro. Então aqui você cria a chave do serviço de pesquisa. Serviço de pesquisa. Beleza, agora vamos voltar lá. A outra chave que eu tenho é do... A outra chave é a chave da aplicação. Exatamente, Tá. de qual aplicação? Só que a gente tem que criar ela, né? A gente não falou pro pessoal ainda. A chave da aplicação, como que ela funciona? Dentro desse ambiente do Azure, a gente precisa criar algumas aplicações e o foco dessas Uma aplicações... chave para cada aplicação é... e uma chave para cada serviço, João. Isso. Ou uma chave, inclusive se você for fazer duas, adivinha? São, né? Então, o que que acontece? Como eu vou fazer algumas chamadas, né, algumas requisições por HTTP, eu preciso saber para onde que eu estou fazendo essa requisição. E a Microsoft, até mesmo por nível de segurança, por questão de segurança, não aceita qualquer requisição. Eu preciso ter um ponto focal para receber essas requisições e que vai autorizar essa requisição. Para isso, eu crio um registro de aplicativo. Então, aqui dentro do Microsoft Entra ID... Na Microsoft, quase tudo você vai ter que registrar uma chave de aplicação. Isso. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma integração direto ou externa com o SharePoint, eu tenho que ir lá dentro e criar uma chave de aplicação. Uma chave. E essas chaves são todas criadas dentro do Azure. Uhum. Normalmente, eu não sei se Inclusive, tem alguma que é direto no Office, mas... as chaves de chamadas de API, Sim. mesmo usando o Graph ali. Por exemplo, eu vou fazer uma chamada de API pelo Power Automate ou pelo Power BI, por exemplo, Sim. eu tenho que ter chaves de aplicação dentro do Azure para eu poder fazer essa chamada. Se você for usar, por exemplo, eu quero usar o Outlook para fazer um envio de algum... Se eu quero fazer, por exemplo, dentro do Outlook para fazer uma conexão com um N8N da vida, melhor. Eu quero que o N8N consiga acessar os documentos que estão dentro do meu SharePoint. É chave de aplicativo. Uma solução que a gente implantou aqui mesmo, a busca ali, né, dos nossos calendários. Sim, só responder Tem aqui. que ter uma Stat, o Azure, que você está confundindo como ferramenta de gestão de projetos, é o Azure DevOps. É uma ferramenta de gestão de projetos, provavelmente, dentro do Azure. É a ferramenta que a Microsoft construiu de gestão de projetos para desenvolvimento. Não só gestão de projetos, na realidade é uma ferramenta muito maior. É uma ferramenta é uma ferramenta de colaboração, de construção de códigos e validação de versionamento. Então, ela é literalmente para você fazer desenvolvimento de itens que não saem do ar e não tem versionamento. Tipo, você nunca viu o Google falando, agora é a versão 2.0 do Google. Eles sempre vão desenvolvendo o Instagram em tempo real. Então, esse modelo de desenvolvimento em tempo real que a gente chama de DevOps. Para quem é da área, né, de desenvolvimento mesmo, de código e tudo mais, vamos colocar assim, é uma versão do GitHub para a Microsoft. Né? É uma versão do GitHub para a Microsoft, mais ou menos porque o GitHub é da Microsoft, né? Exatamente. Então, é a versão mais simplificada ali para... É uma versão quase que... Porque o GitHub, ele é quase uma rede social de desenvolvedores. Você pode colocar seu código lá e chamar gente do mundo todo para compartilhar, se você quiser. Lá tem um ambiente. Isso, tem o Azure não, é um Azure para cada empresa. E ele é fechado, né? Ele é em loco da empresa ali. Exato. Mas ele é bem grande, né? É muita coisa. Você faz o projeto, hospeda o código, faz os testes lá dentro, coloca em reposição, posta, integra direto com o GitHub para colocar, integra direto com o Azure servidores para você poder postar lá dentro. Então ele é muito, muito robusto, né? Ele é uma solução bem completa. Tá, mas vamos voltar aqui. Agora a gente tá no aplicativo. Eu entrei dentro do Entra ID, no caso, tá? Sim. O Microsoft Entra ID, e aí eu vou vir aqui em registro de aplicativo. Perfeito. E você vai buscar o aplicativo que você quer registrar uma chave para ele, né? Nesse caso, eu vou criar um novo registro. Sim. Né? Pensando na ideia que nós criamos ali um serviço de busca, né? Nós criamos o serviço de busca. Agora eu preciso de uma permissão ou de um aplicativo ali, um registro que eu consiga acessar esse registro de busca. Então eu vou criar um novo registro. Importante, sempre se atentem ao nome. Sim, porque a gente vai precisar buscar esse nome aqui, dentro desse ambiente. Nada de colocar aqui nome teste, nem nada, porque senão vai ficar muito bagunçado. Vou criar aqui um de exemplo. Esse aqui não tem problema, eu posso apagar ele depois. Aqui a gente já tem tipos de conta com suporte, tá? Então, quem pode usar esse aplicativo ou acessar essa API. Nesse caso, eu estou trazendo somente contas do diretório, do nosso diretório interno, tá? Por quê?
O meu Postman eu deixei configurado com a conta ProResultado. Sim. Então tá tudo dentro do mesmo ambiente. Quando ele passa a validação, ele passa a minha conta de ProResultado. Então aqui quando eu entro eu coloco aqui a conta somente nesse diretório, tá? Eu não preciso configurar nenhum redirecionamento, Perfeito. porque é tudo dentro do meu ambiente. E aqui eu vou registrar. Ou seja, a primeira coisa, na Microsoft a gente faz muitas coisas à parte, né? É como se eu registrasse uma chave. Nesse caso é como se você registrasse um aplicativo. Pode ser um aplicativo, porque que é eu o tô nome falando que assim, ele porque dá. ele chama de... É o que eu queria falar aqui. Primeiro você registra, depois você vincula. Sim, Entendeu? Então eu crio um registro e depois eu vinculo ele. exato. Até faz muito sentido essa questão dessa organização, porque a Microsoft ela te obriga a ter aquele conteúdo, Sim. a ter algo para ser vinculado. Exatamente. E isso a gente acaba vendo dentro desse ambiente da Azure nos mínimos detalhes. Então, eu criando aqui, por exemplo, essa minha chave, o que eu vou fazer aqui? É uma chave que, dentro da visão geral, ele traz o ID do locatário, igual a gente pesquisou antes, um ID do objeto, o ID do aplicativo, no caso o cliente aqui, um nome de exibição, mas não tem nada muito relevante aqui, além desse resumo aqui do locatário. O que a gente precisa mesmo aqui no gerenciar, tá? Então aqui a gente tem algumas questões de certificados e segredos, permissões de API, que são os 2 pontos mais importantes aqui. Sim. E, se eu não me engano aqui, funções de aplicativo. Beleza. Deixa eu até ver se é esse rapaz aqui. Não. Então acaba aqui, ó. Permissões da API é um ponto importantíssimo que a gente vai ter que trabalhar. Os certificados e segredos aqui que a gente vai ter que criar um também. Perfeito. Então eu criei um aplicativo ali que vai ser o meu... Eu registrei a minha chave. Tem uma chave. Agora, dentro dessa chave, eu vou criar o meu certificado e vou criar as minhas permissões. Pegando aqui pelo Postman, tá? Só para a gente continuar acompanhando aqui, eu vou ter o Application ID, que agora eu Sim. tenho um ID ali, que é esse aplicativo que eu criei. justamente esse aplicativo que a gente criou aqui, ó, o ID do aplicativo. E de onde a gente tirou essa questão que tem que criar essas coisas? Documentação da Microsoft. Documentação da Microsoft, tá Pra tudo você- explicadinho lá, tem o Para passo a você passo criar bonitinho. uma conexão direta de alguma ferramenta, criar essa conexão direta do sistema cognitivo com alguma ferramenta, você teria que passar por todas essas etapas. Sim. Então, aqui eu tenho já o meu Application ID e agora eu preciso do secret desse Application ID aqui, Beleza. tá? Então, Ou seja, como é que a chave... Chamei esse aplicativo. Chamei, o aplicativo vai me perguntar qual que é a chave. Tá aqui a chave, você pode passar. exatamente. Então, aqui o secret eu vou criar ele em certificados e segredos, Perfeito. tá? A gente não acha que a gente não precisa criar, porque é bem simples, né? Não precisa, é só vir aqui, segredo, novo segredo. Importante, data, tá, valor, pessoal? Ele expiração. vai criar aqui uma descrição, quando a gente expira, só que o valor é um campo que ele só aparece para mim Uma quando vez. eu crio. E é só uma vez, né? E é só uma vez. Se você não anotar, você nunca e mais terá sair, ele. eu nunca mais vou ter ele, eu vou ter que criar uma nova. Então, esse campo de valor aqui, eu tenho que pegar logo depois que eu criar ele. E aí, a gente completou aqui, tá? Beleza. Completamos Não. a nossa tabela. Calma, a gente completou, a gente não passou para eles. A gente passou o dev, a aplicação, o segredo da aplicação. Mas Sim. e a Azure Search? Que Esse, não passou por esse ele. search key aqui, nós não passamos? não. Olha,